So box. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box, o original. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto. Finalmente essa roleta parou de girar, hein? Pelo amor de Deus, não aguentava mais. É verdade, e as apostas foram muitas em Vegas, né? Sim, sim. A corrida foi marcada por pneus frios, a Mercedes bem quente e as Ferraris fervendo. E terminando finalmente o campeonato, nada fora do que se esperava, Max Verstappen, tetracampeão do campeonato de Fórmula 1. Vamos começar logo com os casos de família da Ferrari, como colocou aqui o Denis? Sim. Cristina Rocha, chama o Ferrari Cast aí. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. Ferrari Cast. Pra começar, eu vou pedir milhões de desculpas pela minha voz de pato, né? Não o Pato Howard. Inclusive pode virar pauta daqui a pouquinho no programa, mas enfim. Enfim, o tempo está mudando no Rio de Janeiro, a cidade não sabe se é frio ou se é quente, a rinite alérgica ataca nós, meros mortais. E um apontamento rápido antes disso, Aninha, é que, assim, a temporada ela é longa, né? São 24 etapas agora. E, invariavelmente, a gente dificilmente vai conseguir passar as 24 etapas aqui com a saúde lá no talo, né? Porque é uma amostragem muito grande da gente. Aqui, se eu vou pensar que o ano tem 52 semanas, a gente tá metade do ano aqui gravando com vocês. Então, em algum momento, a gente não vai estar inteiro, entende? É verdade, é verdade. Bom, quem não tá inteiro também é a Ferrari, né? Está em pedaços. Mas antes de eu começar a falar dos casos de família em si, eu preciso comentar uma coisa que muito me irrita na transmissão. Não existe, já há um bom tempo, transmissão de rádios do Leclerc que não sejam dele reclamando do carro quando tem algum problema sério no carro. Não sei se você já reparou, Denis, mas quando tem rádio do Leclerc, é só um rádio aqui e ali, e normalmente tô com um problema não sei o quê, o freio eu sei, não sei o que lá, e é alguma coisa tipo, tem problema no carro. Tanto é que chegou uma época que, tipo, virou meme, que se aparece o sonzinho e aparece o Leclerc na tela ali, é porque tá dando ruim, porque o rádio dele só aparece desse jeito. Eu ouvi uma reflexão essa semana, e talvez vai muito no que você fala do perfil do Leclerc nos últimos podcasts e tudo mais, mas a reflexão que eu vi foi sobre rádios em geral na Fórmula 1, porque hoje em dia eles têm focado muito mais em rádios polêmicos do que em rádios mais técnicos, assim, sabe? E isso... Cara, isso é contra o esporte, né? Mas eles estão fazendo atrás da audiência, né? Nossa, tipo, Drive to Survive, rádio é maravilhoso, né? Já faz o corte, a transmissão, né? Mas eu tenho notado isso aí, sabe? Tipo, tem muita coisa que... Tipo, coisa interessante que o Max fala, por exemplo, de aderência de pista e tudo mais, assim, que nem passa no rádio, assim, na transmissão. Mas ele puto, quando ele xinga o Lambiase, aí aparece, entendeu? Então, assim, o coitado do Leclerc, que tá passando por questões, a gente tá falando aqui também dos últimos programas do cara que tá fazendo, galgando seu espaço, não é galgando seu espaço, é deixando a sua marca ali, e aí às vezes passa um tom que não é a intenção que o Leclerc quer passar, que eu acho que é o que você vai abordar agora, né, Aninha? Na verdade, é exatamente o contrário. Oxe. Assim, eu concordo com você que muitas vezes passam rádios que são simplesmente porque vão ser polêmicos. Mas no caso do Leclerc não passam nem os polêmicos. E eu acho que isso é um grande problema. E isso foi um grande problema na transmissão de Las Vegas, porque simplesmente estava acontecendo toda uma questão na Ferrari, de comunicação da Ferrari com os pilotos, enfim, e de indicações da Ferrari com os dois pilotos, que não foi mostrada na transmissão. E aí o que eu vi depois foi uma grande galera que simplesmente pegou e ouviu só o último rádio do Leclerc pós-corrida, que foi ele completamente puto e simplesmente não entendeu nada. E a galera ficou assim, ele tá chorando por quê? Porque simplesmente não entendeu qual foi todo o contexto dele ter chegado no final puto do jeito que ele chegou. Então, pra contextualizar, já que a Fórmula 1 não contextualizou, eu cheguei a fazer até um fiozinho no meu Twitter falando sobre isso, com a sequência de coisas que aconteceram que resultaram nisso, né? Eu vou fazer a sequência mesmo, eu vou ler inclusive o que eu escrevi.
Depois da disputa pelo primeiro lugar, né, que o Leclerc largou maravilhosamente bem. O Sainz foi defender do Gasly, deixou espaço, o Gasly e o Sainz deixaram espaço, o Leclerc passou por dentro, largou maravilhosamente bem, pegou o segundo lugar. Depois de disputar ali pelo primeiro lugar, o pneu dele simplesmente parou do absoluto nada, o pneu parou de funcionar. Achei até que tinha dado algum freadão, ele ficado quadrado, mas não foi isso. Não foi. Foi graining que deu no pneu, né? Quando ele fica com aqueles grãozinhos assim, né? E aí ele simplesmente não tinha aderência nenhuma. Por quê? Não houve aquela coisa que a gente fala, que eu falo, bato sempre na tecla do slow introduction, de começar a esquentar o pneu devagar. Como ele largou muito bem, foi pro segundo lugar e tava ali com um ritmo próximo do Russell, só que ele estava no ar sujo do Russell, isso também faz muita diferença. Ele tava disputando posição. Então ele tava forçando muito, forçou mais os pneus do que os pneus aguentam nesse momento aí, e o pneu caiu de rendimento, só que foi uma queda muito brusca, que ninguém entendeu. Também tem o ponto do ar sujo de Las Vegas. O ar sujo de Las Vegas, ele é sujo de uma cidade, né? Porque a pista abre quando não tá tendo atividade de pista, no caso de Las Vegas ali, né? É logística maravilhosa, né? Que eles fizeram ali naquele lugar. Então, tipo assim, a sujeira é potencializada por coisas aleatórias. O que a gente vê de sacolinha e plástico nessa prova também é uma loucura, né? O Russell tava com plástico preso no assoalho, né? Nesse primeiro momento também, né? Então, bom, enfim, os pneus dele morreram, pararam de funcionar, só que foi completamente do nada. E ele mesmo deixou o Sainz passar. O Sainz tava chegando nele, de fato, mas assim, ele poderia ter brigado, como o Sainz brigou mais na frente. Eu vou chegar lá. Mas ele não brigou, ele falou assim, cara, vou deixar ele passar, falou no rádio, vou deixar ele passar e vou parar, porque o pneu já era. Ok, o Sainz passou, só que o Sainz passou e também pediu pra parar, porque logo depois o pneu do Sainz também foi pro saco. E aí a Ferrari não conseguiu deixar os dois pilotos em estratégias diferentes, os dois estavam na mesma estratégia. Isso é um ponto muito importante, tá? A ideia da Ferrari ali era que um piloto que estivesse na frente depois da largada forçasse pra chegar no Russell, se fosse possível, né? E o outro, já que não estaria, se não estivesse disputando posição, desse uma gerenciada no pneu. Não sei o que foi que aconteceu, que com o Sainz mesmo nessa posição de estar gerenciando o pneu, não funcionou. E ele pediu pra parar de qualquer maneira. Então os dois pilotos pararam um seguido do outro. Ferrari perdeu a vantagem de ter uma estratégia dividida. Depois da parada, o Sainz saiu na frente do Leclerc e do Hamilton ainda, né, na parada, então ele tava na frente. O Leclerc e o Hamilton voltaram com o capeta no corpo e os dois vinham trocando volta rápida direto. E chegaram no Sainz. Ferrari virou pro Sainz e falou, troca. O Sainz falou, quero entrar pra trocar pneu. Essa parte foi muito engraçada, entre aspas, assim. Porque também a transmissão só mostrou o Sainz puto. Não teve... O rádio não mostrou, tipo assim, a construção do diálogo. Só mostra, tipo, ele puto entrando pro box, aí quando vê, ele sai da trajetória do box e tal assim, mas não explica. E depois da prova a gente vai saber que, na verdade, se ele entrasse naquele momento, ele ia pegar tráfego e a Ferrari falou, não entra. Mas isso ninguém mostrou, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo, a Ferrari, ela ficou perdida na prova, porque claramente o desempenho que as Ferraris tiveram na prova surpreendeu eles negativamente. Eles tentaram contornar a rota no meio do caos ali. Eu acho que, assim, no caso ali do segundo stint, o primeiro stint foi isso. Foi literalmente isso, com os médios. O pneu médio simplesmente parou de funcionar. Do absoluto nada, né? E isso acabou com a estratégia que eles tinham no início. Então, vamos lá, recalcula a rota. Beleza. No segundo stint, o Sainz estava mais lento que o Leclerc. Não tinha conseguido gerenciar... Não digo gerenciar, mas não tinha conseguido colocar o pneu na janela tão bem quanto o Leclerc fez com o pneu duro, né, naquele momento. Ele estava bem mais lento que o Leclerc e o Hamilton. Então, quando o Leclerc e o Hamilton estavam chegando nele, a Ferrari falou, não segura o Leclerc, deixa ele passar. Ele não deixou de cara. Ele falou assim, vou deixar na curva 5. O Leclerc foi avisado. Quando o Leclerc mergulha, o Sainz bloqueia ele. O Sainz bloqueia ele e fala, quero parar. Eu tô perdendo tempo aqui, vamos pro box. Aí o Adami fala pra ele, não dá pra parar agora, fica na pista mais um pouco porque você vai sair no tráfego do Tsunoda. Eu quero parar. Ele, o Adami deixa o Leclerc passar, troca com o Leclerc, vou deixar na curva tal, não deixa de novo. Fica um troca-troca, até que em certo momento, quando o Hamilton já tá na bunda mesmo do Leclerc, o Sainz resolve trocar. E aí rola de fato uma confusão da Ferrari, só que aí tem que entender também, o Sainz tá perturbando pra entrar, o Leclerc tá perturbando pra passar. E a gente sabe que o Sainz perturbar o rádio assim, aí é foda, não dá pra concentrar. Tá, a Ferrari brigando com o Sainz, tipo, deixa o Leclerc passar, né, porque ele tá perdendo tempo, foram 4 voltas que o Leclerc ficou atrás do Sainz, preso, porque ele tava muito mais rápido, tirou os pneus da janela, botou o pneu em graining, né, porque o Sainz não deixou ele passar. Enquanto isso, o Sainz tava brigando com a Ferrari porque ele queria entrar. E aí, a Ferrari falou, não, você deixa o Charles passar e na volta seguinte você entra. O volta seguinte era a volta seguinte, realmente, tipo, termina a volta e aí você entra. Só que quando o Adami falou isso, ele tava quase
quase entrando. Ele tava, tipo, perto do box. O que ele fez? Entrou de vez, não ficou clara, sabe? Não ficou clara. Que era pra ele fazer a volta e depois entrar. Ele foi pra entrar, tanto é que foi a cena bizarra, que ele entrou, o Hamilton atrás dele. Inclusive era passivo de punição isso aí, não era? Assim, até onde eu sei, ali era passiva de punição. Eu tô dando graças a Deus que não teve, porque, né, menos pontos pra Ferrari. Mas, até onde eu conheço, até onde eu sei, aquilo ali era punição. Do Sainz ter saído do modo como ele saiu tipo, abortar, entre aspas, a entrada pro pit, normalmente dá punição. Também não entendi essa, mas enfim. E aí o Adame grita e fala, não entra. Ele sai. O que aconteceu? A gente não tava pronto. Porque a ideia era ele dar uma volta e depois entrar. A comunicação ali da Ferrari foi ruim com ele naquele momento, de fato. Mas estava rolando uma confusão. Porque ele não fez o que a Ferrari pediu logo de cara. Entende? Você começa a entrar num processo de efeito dominó, entendeu? Quando o cara começa a fazer a coisa do jeito que ele quer. A equipe tem uma ideia organizada, tem uma estratégia organizada, tá vendo o negócio acontecer, tá com todos os dados na frente dela e fala pra ele, deixa ele passar, depois você entra. Ele simplesmente não deixava o Leclerc passar, deixou no pior momento possível, quando entrou, não entrou no momento certo, enfim, perdeu tempo, o Hamilton deu um undercut nos dois, né? O Leclerc ficou com os pneus fora da janela, com o graining, perdeu o ritmo que ele tinha e parou depois do Sainz, porque aí, já que ele tinha ficado fora, né, ele tinha que criar ali um delta de pneu, uma distância pra ele ter pneus melhores depois pra poder ultrapassar, né? Então ele ficou mais tempo na pista. Quando o Leclerc parou, a Ferrari virou pro Sainz e falou, não pressiona ele. Por quê? Porque o Leclerc ia sair muito próximo. O Leclerc saiu na frente do Sainz, muito próximo. E a Ferrari falou, não pressiona. O que o Sainz fez? Ultrapassou. Nessa, o Leclerc saiu do box ouvindo no rádio. Ele não vai te passar. Foi avisado pra ele que não é pra te passar. Por quê? Porque tem que fazer slow introduction, tem que entrar com o pneu devagar. O próprio Sainz falou no rádio com o Adame, antes de entrar no box, que ele queria saber o que o Charles tinha feito no início do stint de duros, que o pneu do Charles funcionou melhor que o dele. Então, ele sabia que tinha que fazer esse slow introduction. A Ferrari fala pra ele, não pressiona, porque ele tá saindo. Ou seja, ele vai ter que fazer esse slow introduction, e ele vai e passa. Aí, nessa, o Charles já tava puto por causa da história da troca, que não deixou ele passar, né? Tava muito mais lento e não deixou ele passar quando lá no início, quando o pneu do Charles teve essa mesma queda, o Charles não pensou nem duas vezes, cara, eu não vou ficar aqui perdendo meu tempo nem perdendo o tempo dele. Vamos embora trocar que eu vou parar. Era exatamente a mesma situação. O Sainz troca e para. Nenhum dos dois ia perder tempo se ele fizesse isso. E a Ferrari não ia errar o pit dele. Era simples. Nenhum dos dois ia perder tempo e a Ferrari não ia errar o pit. Mas não. Ele ficou lá discutindo, perdeu o tempo dele, da Ferrari, do Leclerc. E aí, pra piorar a situação, eles vão escalando, né, e tal, o Sainz na frente, e vão os dois, tudo bem. A Ferrari fala pro Leclerc, não luta, não briga, tipo, não tenta ultrapassar, porque ele vai trocar lá na frente, que não era pra ele ter ultrapassado. Ele vai trocar lá na frente. Só que ele não troca. E não só não troca, como, depois de ultrapassar o Verstappen, ele fica 4 voltas dando DRS pro Verstappen. Tem telemetria. Eu não tô, tipo, falando isso de bobeira, não. Tem telemetria. O Sainz foi muito malaco na prova. Tem telemetria dele fazendo lift and coast. Tipo, quando tá na hora de chegar na área de detecção de DRS, ele dá uma tiradinha de pé pro Verstappen ainda pegar. E nessa, o Adame tá no rádio dele falando, não, a gente precisa que você aumente o ritmo pra tirar o Verstappen do trem de DRS. Que ele tava dando a defesa pro Verstappen, sabe? Aquela mesma coisa que ele fez. Lá em Singapura. Lá em Singapura, que foi o máximo, e lá em Singapura foi realmente o máximo, agora ele fez pra, aspas, se defender do companheiro de equipe. Cara, aí é que começa a minha briga, assim, no sentido de que... começa a galera, né? Porque ele já foi demitido, ele não é mais da Ferrari. Ele já, né, ele não tá mais da Ferrari, ele não deve nada a ninguém, não sei o que. Legal, mas por que ele tava lá 2 dias antes falando que não? Porque a gente vai trabalhar junto e a gente quer o título de construtores e não sei o que, e lá, sendo que, com o ritmo que o Charles estava, o Charles podia ter ido atrás do Hamilton. Ia pegar o P2? Não sei, honestamente não sei. Mas o Sainz não estava conseguindo chegar no Hamilton e o Charles estava mais rápido. Eu não consigo achar isso de forma alguma justificável, por mais que, porque ele não é mais da Ferrari, ele já saiu e não sei o que, lá. Meu irmão, não é legal. Ele está trabalhando numa equipe. Ele acabou de provar para todas as outras equipes do paddock que ele não sabe trabalhar em equipe e que ele não é um cara confiável. Ô, acho que é só essa última parte simples que... assim. Não é que eu discordo, mas que eu não sei se ficou tão visível assim, sabe? Porque assim, cara, o caos que é ali no rolê todo, assim, eu não sei se as outras equipes ficam atentas a esse tipo de comportamento, assim, sabe? E claramente
o Sainz foi oportunista num momento de caos, sabe? Uma coisa que, nisso tudo que você falou, que não pode falar, é que o Sainz tem uma leitura boa de corrida de dentro do carro, porque ele soube ler tudo isso aí que você falou, soube fazer o trenzinho de DRS pra defender, soube olhar a condição da pista pra falar que ele ia parar e tal. Então, assim, vai muito agora do que a equipe quer trazer no Sainz, entende? É esse o grande, entre aspas, mistério, que a gente só vai descobrindo que vem com a Williams, né? Pois é aí que tá a minha pergunta pra você. Você acha que Red Bull e Mercedes vão querer esse cara? Não, mas ele já meio que se colocou numa condição de não ser candidato pra essas equipes. Ué, gente, mas ele mesmo já questionou em público, em mídia, que ele não entende algumas escolhas de certas equipes. Ficou muito claro que ele estava questionando por que a Red Bull e a Mercedes não fecharam com ele. Mas ele é o João Bobo, sabe? Jogar pra galera e tal, assim, porque... a gente sabe, ele não foi pra Red Bull porque ele não queria ser o segundo piloto do Max, e não foi pra... Não, ele não foi pra Red Bull não só por causa disso, ele não foi pra Red Bull porque a Red Bull também não quis. Mas o contexto que eu queria colocar é o seguinte, esse ano foi muito longo, como eu falei no começo do podcast. Porra. Volta no ano, assim, os contextos que o Sainz se colocava pra ir pra Mercedes, que se colocava pra ir pra Red Bull, eram contextos de que, tá tendo treta na Red Bull, o Max vai sair. O Sainz, tô aqui. Tá tendo lá a incerteza do Antonelli na Fórmula 2, a vaga do Russell, o Russell também teve umas inconsistências ali, aí o Sainz, tô na Mercedes também, hein? Então, é assim, ele se vendendo e jogando pra galera, assim. O Sainz sabe se promover, ele é filho de piloto, entendeu? Ele tá nesse meio há muito tempo, assim. Então, ele tem essa leitura. Então, assim, é por isso que eu falei, eu quero saber o que a Williams quer com o Sainz, entendeu? Porque isso vai acontecer com o Albon, você entende? Sim, mas o Sainz e o Albon são pilotos muito parelhos. Eu quero ver, porque eu hoje, se você me perguntar, eu não sei quem é melhor entre os dois. Então, eu acho que a Williams vai ter uma dupla muito boa de pilotos em relação à velocidade e feedback e tudo mais, que é o que a Williams tá precisando no momento. Sim. A Williams precisa de pilotos que sejam constantes o suficiente para dar bom feedback. Por isso que a Williams não pode ficar com o Colapinto. Porque a Williams está em desenvolvimento. Não dá pra Williams bancar o Colapinto. Vou te falar que eu acho que nem pra Mercedes daria pra bancar o Antonelli no momento. Mas como é o último ano de um regulamento, então dá pra eles arriscarem, porque o último ano, se der ruim no carro também é o último ano, e fica um ano de aprendizado pro Kimi. Se der bom no carro, ótimo, maravilhoso, entendeu? Eu acho que fica uma coisa meio assim pra Mercedes, no geral. Mas tem outra coisa. Esse comportamento do Sainz não é um comportamento de agora. É um comportamento desde que ele entrou na Ferrari. Tanto é que quantas vezes a gente fala e a gente escuta e a gente discute que ele tá fazendo as estratégias dele. Que ele não escuta a equipe. Não é de agora. Ainda desde o ano atrasado, no mínimo, assim. Mas até... Não é de agora. Mas até em cima disso, Aninha, o que eu complementar do Sainz é o seguinte, que ano que vem, essa escolha do Sainz diz muito mais sobre a visão da Williams sobre o Albon do que sobre o Sainz. Porque, assim, o Albon ele me parece ser um cara muito gente boa, assim, um piloto até com talento. Inclusive tem uma ultrapassagem excelente do Albon que a transmissão perdeu. Ficou só naquela janelinha do canto. E assim, que ódio. Me diz muito mais do que a Williams quer analisar do Albon do que ela espera do Sainz. Porque, assim, vai ser aquele negócio. O Sainz, ele é o espanhol charmosão, né? Ele seduz a galera. Assim, ele tem, como diria uma amiga minha, o je ne sais quoi, entendeu? E aí, isso não é só na questão de relacionamento, mas também na questão da personalidade, assim. Então, como que vai ser quando acontecer uma situação parecida com os dois na pista e, tipo assim, uma prova que, o Albon tá lá fazendo aqueles stint de 85 mil voltas dele lá, tal assim, e o Sainz quer passar, eles estão em Jeddah, sabe? E como é que o Sainz vai atuar, assim? Ele vai usar o tocador de bolero igual ele encheu o saco? Ele vai ser cooperativo, entendeu? E qual vai ser a reação do Albon, entendeu? Então, por isso que eu falo que ele diz muito mais sobre o Albon do que o Sainz, assim. E eu acho que vai ser muito importante. Por que eu digo tudo isso? Que a gente vai só finalizar meu ponto. Como você disse, eles têm um carinha pra subir e não é o momento certo pra subir, aparentemente. E se o Albon não corresponder, provavelmente eles vão querer subir esse carinha aí. Sim, tem sempre essa possibilidade. Enfim, dei aí o contexto do porquê o Leclerc ficou puto. Eu, particularmente, não acho choro. Pra começar, que eu odeio, como botafoguense, eu odeio esse termo, porque eu acho extremamente desrespeitoso. E a culpa do Cuca também, ele que deu aquela entrevista esquisita lá. Nossa senhora. E eu acho que simplesmente tira qualquer legitimidade de a pessoa reclamar de algo que ela não acha justo pra ela. Porque o outro, se não concordar ou só quiser zoar, simplesmente vai falar que é choro. Pronto, você tirou toda a legitimidade de uma reclamação que pode sim ser completamente legítima.
Isso é um problema não só da Fórmula 1, mas também social da humanidade, ultimamente. É um problema social. Ai. Então, assim, eu sou completamente a favor de todos os pilotos reclamarem do rádio, inclusive, tá? Sempre falo isso. Eu sou a favor de falar palavrão no rádio. Eu sempre falo isso, gente. Eu acho que eles têm que reclamar no rádio, tá? O que eu sou contra é o 2 pesos, 2 medidas, porque quando é o Leclerc reclamando, é sempre assim. Sempre pegam como se fosse um absurdo ele estar reclamando, entendeu? Quando existe todo um contexto aqui, principalmente nesse caso, que simplesmente não teve áudio nenhum rolando dessa história, e no final, o que ele estava reclamando era simplesmente que existia um combinado, e esse combinado não foi respeitado. Então, cara, se você não concorda com o combinado, então você não aceite o combinado lá na reunião pré-corrida. Porque assim, como é que também a pessoa vai imaginar que, não, eu não vou fazer porque daqui a 15 voltas o fulano não vai fazer, porque eu sei lá o que vai acontecer daqui a 15 voltas, meu irmão. Sabe? Você precisa ter algum nível de confiança na equipe, no geral, pra você trabalhar em equipe. E não dá pra confiar. Aí o cara fica puto, obviamente estoura no rádio, mas aí ele tá errado porque ele estourou no rádio. Mas também ele tá errado se ele não fala nada, porque quando ele não fala nada, aí a galera chama de frouxo. Então, galera, se decide, assim, de coração, não dá. 2 coisas, Aninha, pra gente fechar esse Ferrari Cash. Primeiro que provavelmente o Leclerc vai ter que abrir uma ONG por conta desse rádio, né? Que o Sulaim vai ficar, nossa, atentado contra a família tradicional Fórmula Muniana, sabe? E segundo que a Ferrari também não se ajuda, né? Porque o macacão dos dois parecia que eles rolaram na areia de briga, né? Esse fim de semana. Então é difícil. Sim, foi quase. É difícil. Foi quase. Enquanto isso, a Mercedes estava lá muito bem feliz e contente, né, com seu carro voando. George Russell nem foi visto na corrida. Mais uma coisa, né, que transmissão não mostrou. George Russell... não, mas isso aí mostrar primeiro lugar... Se não é Ayrton Senna, ninguém vê, filho. Já tô acostumado já, infelizmente. O Hamilton recuperou de P10 pra P2. Corridaça. Corridaça que não deveria ser corridaça se ele tivesse acertado no quali, né? Tudo bem, ok. Ele errou no quali. Concordo com você, mas mesmo assim, não, ele fez uma puta de uma corrida de recuperação. Mas é que assim... Pô, Hamilton... Teve um dia de Pérez, cara. Como assim? Acontece nas melhores famílias, gente. Ainda mais com esses pneus da Pirelli que não esquentam. Mas a Mercedes não sabia por que o carro foi bem. Até agora eles não sabem. Eles estão até agora coçando a cabeça se perguntando por que o carro foi tão bem, né? Mas enfim, 1-2 da Mercedes. Ótima corrida de George Russell. Parabéns pra ele. Não tem muito mais o que falar, mas assim... Mercedes nasceu pra correr no frio. Quem tá no nosso grupo de apoiadores, lembra que eu falei, acho que na madrugada de sexta pra sábado, que a Mercedes ia voar, porque tava frio e o lance deles é correr na neve, né? Que nem aquela prova de Nürburgring lá da temporada da pandemia que, nossa, tinha chance de nevar na prova e o Hamilton fez uma prova inacreditável aquele dia lá, sei lá, abriu quase 2 minutos de frente, assim. Isso muito porque, Aninha, deve ser que o túnel de vento da Mercedes, eles são baseados em golpe Cavaleiro do Zodíaco, né? Execução Aurora, o pó de diamante, né? Porque alguma coisa assim. Só pode, cara. O vento vem desses lugares aí. O legal é que nem o Toto sabe explicar por quê, né? Não, ninguém sabe. E aí, enfim, eles conseguiram 1-2, que serviu somente pra o Verstappen não ganhar o campeonato ganhando corrida. Não, serviu pro Russell passar o Hamilton no campeonato. Olha! George Russell agora tem 217 pontos e Hamilton 208. Mas é justo, sabe? Tipo assim, apesar da última temporada do Hamilton lá na Mercedes, assim... E vale lembrar que o Russell teve aquela vitória apagada, literalmente, de Spa, né? Por conta daquela irregularidade que é bem esquisito, na verdade. Uhum. O Russell é o cara do Mato Morra, né? Ele é a galera fala do espírito Mansell que ele tem, assim. Mas a moeda caiu mais vezes pra cima pra ele nessa temporada. Então acho que é justo ele tá na... Então, se fosse mais justo, ele tá em 5º na temporada, assim, sabe? Ele ainda tá atrás do Sainz, mas aí igual eu falei, essa vitória de Spa que ele perdeu, percalços da Mercedes, assim, mas é justo, por enquanto, isso pra ele. E o Hamilton, né, cara, assim, é aquela questão que eu sempre falo, cara, o Hamilton, quando ele sente o cheiro do sangue, é diferente, sabe? Por mais que ele tenha errado no quali, quando ele tem que escalar, ele escala com uma facilidade incrível, assim, né? Então, não tem muito o que falar. Quando tá favorável a ele corresponde. E é nisso que eu fico muito reflexivo sobre como é que vai ser ano que vem na Ferrari, né? Mas acho que isso é papo pra outro momento. Tudo vai depender do carro que a Ferrari vai entregar. Não lembro em que momento eu tava tendo essa conversa, eu não lembro se foi aqui no podcast, se foi em outro lugar. Que, na verdade, o carro que iguala, vamos dizer assim, os pilotos, não é o carro bom, é o carro ruim. Sim. O que diz muito sobre Valtteri Bottas também. Então, por exemplo, o carro bom foi quando
quando o Verstappen... Quer dizer, o Pérez é ruim, mas assim, o RB19, o Verstappen ganhou o campeonato sozinho, o campeonato de construtores sozinho. Foi aí que ficou escancarada a diferença. A gente já sabia que existia uma diferença, mas foi quando ficou escancarada a diferença. No carro ruim, um carro um pouquinho pior, tipo o início do ano de 2021, início do ano de 2022, o Pérez ainda tava ali, ainda dava uma... Início do ano até do próprio 2023, que o carro ainda tava um pouquinho desequilibradinho, o Pérez ainda dava... Aparecia aqui, surgia. Era o momento que ele ainda parecia que ia fazer alguma coisa. Quando o carro ficou bom de fato, foi quando ele desapareceu. No caso, esse ano, ele desapareceu de todas as formas, né? Então, não vem ao caso. É a exceção que confirma a regra. Mas tudo vai depender do carro que a Ferrari colocar. Assim, eu acho que Leclerc e Hamilton são dois pilotos muito bons e que vão estar equilibrados, não importa se vai ser carro bom ou carro ruim, tá? A única coisa que vai depender é que tipo de carro bom e que tipo de carro ruim. Então, vai depender da preferência de direção de cada piloto e como o carro vai estar inclinado, vamos dizer assim. Se ele vai estar mais pro oversteer, se ele vai estar mais pro understeer, se os pilotos vão conseguir colocar um setup mais pro jeitinho que eles gostam, se a janela de setup do carro vai estar pequena, se vai estar grande, se eles vão conseguir trabalhar. É isso que vai fazer a diferença. Mas eu acredito que eles vão estar muito próximos. Não vai ser uma luta fácil pra nenhum dos dois, não. Tanto é que eu não aposto. É o que eu sempre venho falando aqui, né? O Leclerc tem que consolidar a moral que ele vem ganhando nesse ano, principalmente. O negócio pra ele vai ser ano que vem. Eu acho que, lógico, que ele tem potencial pra fazer isso e tal, sim, mas vamos ver também. Por isso que eu falo, cara, se o Hamilton sentir o cheiro de sangue, vai ser muito interessante, cara. O Leclerc é o piloto que mais teve top 5 e top 4 nessa temporada. Foram 19 top 5 e 16 top 4. Ele tá na frente do Verstappen e do Norris. A regularidade, principalmente na segunda metade da temporada pra frente, foi excelente, cara. É isso. Se tira aquelas 3 corridas que ele tava testando o carro de todas as formas pra entender qual era o problema, que foi ali Silverstone, Áustria e não vou lembrar a outra, mas ali no meio do ano, tira aqueles 3, ele tava na frente do Norris, né? Então, a regularidade dele é incrível esse ano. Um carro que não passou por grandes problemas, é um carro que melhorou, mas não foi um carro que nasceu maravilhosamente bem. Então, eu vejo uma boa dupla, eu vejo uma boa briga, e eu vejo uma briga mais respeitosa, porque a galera ainda fica com a cabeça do Hamilton do Velho Testamento, né? Uhum. Mas se você pega o Hamilton do Novo Testamento, o Hamilton que corre com o Russell, por exemplo, nos últimos anos, e eu digo Russell porque com o Bottas não tinha muita batalha, com o Russell tem batalha. Ele reclama no rádio, porque todos os pilotos reclamam, e tem que reclamar mesmo, mas ele discute com a equipe, mas ele faz o que a equipe manda, assim, no final das contas, ele perder a discussão, vamos dizer assim, sim, entendeu? Ele não fica remoendo. Aí ele faz, se der errado, ele manda o I told you so. Eu avisei. Joga beleza, pra galera. Mas ele faz. Joga pra galera. Eu avisei que não era pra fazer, mas eu fiz, tá aqui. Por quê? Porque eu tô jogando pra equipe. Porque a parada é a equipe ganhar. Então, eu tenho pra mim que vai ser uma disputa mais respeitosa nesse sentido. Falando respeitoso, Aninha, tem um cara que demonstrou muito respeito, apreço, carinho, e eu achei até um certo ponto paixão esse fim de semana, que foi Lando Norris, né, quando o Max confirma seu 4º título, né, postou até uma foto no Instagram dos dois, na infância, assim, pilotando, assim, mais que amigos, friends, né. Pois é, aí, só que 2 dias antes, ele tava dando entrevista falando que não, eles nem eram tão amigos assim, que as pessoas aumentavam muito a amizade deles, sabe? I can't, it's broken! It's broken! Fuck! Papaya Cast. Sério, eu já desisti de entender Lando Norris. Ele tem um respeito pelo Max que eu acho que passa um pouquinho do ponto do respeito que ele tem que ter pelo coleguinha que ele tá disputando. Sabe, é uma coisa meio de adoração, sabe? É estranho. Você tá disputando com o cara. Respeitar? Sim, é claro. Você pode falar que o cara é foda? Pode falar. Assume, fala, deve, com certeza. Ele foi melhor esse ano? Perfeito, perfeito. Mas tem algumas coisas dele que realmente, nossa, não funcionam pra mim. É que o Lando falando do Max parece, sei lá, que ele tá falando do Alonso, do Raikkonen, assim. Mas o caso do Lando, assim, porque a diferença de idade dos dois é pequena. É. Lembrou de uma vez que eu ouvi o Davidson falando numa entrevista, assim, que quando ele era pequeno, ele fazia gol, ele é torcedor do Vasco, falava, eu sou o Allan Kardec fez o gol. Só que o Davidson tem 33 anos e o Allan Kardec tem 35. Então, assim...
É meio culando essa vibe, assim, sabe? Tipo, pô, você admira um cara, assim, que tá na mesma faixa de idade. Você acha ele tão foda, assim, sabe? Às vezes eu fico pensando, cara, qual que será que é esse rolê? Enfim. Eu acho que achar foda, você pode achar foda. Eu acho que tem que ter esse respeito. Eu acho que essa admiração é legal até pra você se espelhar numa pessoa que é bem sucedida. E é o caso do Max, claramente. O cara tem um talento absurdo. É sim um dos grandes nomes da Fórmula 1 já. É possível você dizer isso. E não dá pra você dizer que, sabe, não é pra respeitar ou não é pra ter admiração. Eu acho que pode ter sim. Só que essa admiração tem que ficar do lado de fora do carro. Quando ele entra no carro e abaixa a viseira, esquece essa admiração. Ele é só um cara que tá competindo com você. Exatamente. Só que com ele não parece que acontece isso. Até porque se o repórter vira e pergunta pra ele assim, você se sente honrado de correr ao lado do Max Verstappen? Provavelmente vai dar uma resposta toda rebuscada, falando que se sente honrado sim. Aí vira, e você, Piastri, você se sente honrado de correr ao lado do Max Verstappen? Piastri vai falar assim, eu sinto honrado dele ficar atrás do meu carro, entendeu? Basicamente isso. O Piastri vai falar, vai, tipo, dar de ombros, porque é o Piastri. E falando em meh, foi bem meh a McLaren, né, nesse fim de semana. Desapareceu, também teve problema de graining nos pneus, né? Então, não conseguiu ativar os pneus, não conseguiu colocar os pneus pra funcionar e desapareceu na corrida. Achei até que em algum momento o Norris ia começar a dar algum problema pro Leclerc quando teve a parada, mas assim, logo ele perdeu o ritmo. Eu acho que ele começou a forçar demais e o pneu deu graining, né? Enquanto o Leclerc tava segurando na slow introduction. O Piastri completamente desaparecido o final de semana inteiro. Não se ouvia falar o nome de Oscar Piastri. Foi um final de semana bem ruim pra McLaren. Ainda acho que a McLaren vai ganhar o campeonato de construtores, porque as pistas do Qatar e de Abu Dhabi são melhores, na teoria, pro carro da McLaren do que pro carro da Ferrari. Então, eu acho difícil a Ferrari recuperar os 28 pontos, se eu não me engano, que tem que recuperar pra ganhar os construtores. Não é impossível, é óbvio, mas acho difícil. Acho que a McLaren ainda tem todas as chances de ganhar o campeonato de construtores. Mas precisa descobrir o que foi que aconteceu, né? Se foi realmente só questão de pneu, se foi setup, enfim, tem algum trabalho pra fazer, pra entender como manter pelo menos essa distância, ou não deixar a Ferrari fechar tanto, né? Colocando um piloto na frente de um piloto da Ferrari, a McLaren já garante esse campeonato. Então, é esse o trabalho que a McLaren precisa fazer, é isso que a McLaren precisa focar. Até porque a gente sabe que se a McLaren bobear, a matemática de Charles Leclerc pode superar. Ele faz conta a 300 km por hora na última volta de Abu Dhabi, então... E quem não precisa fazer mais conta, né, é a nossa Tilápia querida, né? Tilápia está confirmado como campeão. Como cantou muito bem a pedra o nosso querido Flip, o campeonato não chegou no Qatar. Mas se eu te falar que é melhor não chegar no Qatar, porque aquela pista é muito sem graça. Tá certo que Las Vegas também não é nossa, nada extraordinário, mas acho que acabar em Las Vegas foi mais legalzinho. Pra dizer o mínimo, sabe? É o primeiro título do Max, assim, que não acontece nada muito louco, né? Porque Abu Dhabi, não vou nem falar. Aí tem Japão, né? Que os caras descobriram que ele era campeão na hora que ele parou o carro. E ano passado que ele foi campeão na sprint, né? Então esse é o primeiro título do Max, que é tipo, só, ganhou ponto, acabou, tal, assim, vai comemorar, sabe? Só não foi campeão no pódio. Foi uma coisa meio bizarra, porque tá lá foi uma coisa meio, sabe aquele meme do terceiro lugar, que o cara tá lá no terceiro lugar jogando champanhe nele mesmo. Jogando champanhe na cara dele? Exato. Foi uma coisa meio assim, sabe? O Max tá lá comemorando o título dele e tá o Russell comemorando a vitória como se fosse, tipo, a melhor coisa do mundo. Então ficou uma coisa meio anticlimática, assim. Eu acho que um pouco pros dois, né? No final das contas, porque a felicidade do Russell era meio que contagiante e deu meio que uma apagada no foco do Max, mas também o fato de que o Max tava ganhando o campeonato dá uma apagada na corrida incrível que o Russell fez, entendeu? Então ficou uma coisa meio anticlimática ali, sei lá. Não, outra coisa anticlimática é que, cara, Las Vegas é incrível como a Fórmula 1 é inoperante em umas coisas tão bobas e básicas assim. Cara, como é que você tem um piloto que é campeão do mundo em Las Vegas e não consegue fazer uma foto dele da hora em Las Vegas, assim, uma imagem da hora dele em Las Vegas, assim? Pô, sabia que tinha chance do cara ser campeão, sei lá, faz ele parar na frente daquela fonte lá, sabe? Com o carro e lá, tal, assim, ele sair lá e fazer uma imagem legal, bacana do campeão da sua temporada ali. Não, o cara só parou no meio do grid ali, num lugar totalmente sem graça. A foto de tetra do Max, ele fazendo um 4 com a mão. A melhor foto do título do Max é essa. Rasgar a seda do Max, aqui a gente já fez no episódio anterior do que ele fez em Interlagos. Eu acho que fica redundante a gente falar mais uma vez aqui. Ele ganhou esse campeonato em Interlagos, né? Eu acho que isso ficou bem claro. E todas as valências do Max a gente falou lá também. E o resultado da corrida foi só um reflexo da temporada inteira. Tipo, qual que era a condição pro Max ser campeão? Ele chegar na frente
do Lando, que é o mínimo. Ele fez o mínimo, entendeu? Então, assim, não teve nada extraordinário assim, não teve nem uma fagulha de luta, nem de por posição dele, assim. Então, é um alívio, entre aspas, pra Red Bull, que tem o Max, entendeu? Porque, visto que eles tiveram até que passar serrinha na asa traseira, então demonstra como que faz diferença você ter um cara clutch pra esses momentos. E mudando de clutch pra boom, já que a gente tá fazendo palavras que são basicamente onomatopeicas, a Alpine do Gasly explodiu sozinha. Pra você ver. É que não faltou água. Gente, faltou que água. foi aquilo, meu irmão? Entendeu? Não tem lá na Fórmula 1, não tem lá o Hyperboost lá, que eles passam lá e dão uma energizada no carro e tal assim? Ah, sim, o modo ataque. É, o Gasly tinha que ir lá e pegar, ir lá na fonte do Belágio lá, passar o carro lá pra seguir, entendeu? Isso que faltou pra ele, porque, pô, faz o mais difícil, que é largar em terceiro, e o carro derrete depois, né? Surpreende? Gente não. do céu. Mas dá dó, né, coitado? Não, assim, em relação ao ritmo, eu acho que, aconteceu o que a gente sabia que ia acontecer. Mas, porra, o carro ter explodido daquele jeito foi triste, assim. Ele tava conseguindo segurar, sabe, alguma coisa. E o carro simplesmente sozinho. Aí eu vi que foi... Ele pegou um vácuo do Tsunoda e aí o motor simplesmente foi numa rotação muito maior do que o esperado e aí explodiu. Surreal. E mais bizarro ainda foi o rádio, né? O Gasly gritando, no power, no power, no power. A equipe, não estamos vendo nada, não. Que mostra que a telemetria tá em dia ali, hein? Não, cara, eu estou dizendo pra vocês que não tem potência. Não, a gente vai checar. Aí daqui a pouco mostra só fumacinha saindo do carro, né? E ele indo, pelo menos ele conseguiu chegar nos boxes, né? E tivemos uma corrida sem um safety car, sem uma bandeira amarela, foi, tipo, super tranquilo. E enquanto isso, o Ocon a mimir, né? Ele só ficou na frente do Bottas, porque não tem como ficar atrás do Bottas, né? Ocon completamente a mimir. Uma coisa importante que eu lembrei agora da Sauber, Guan Yu Zhou flertou seriamente com pontos nessa prova, hein? Muito bem, Guan Yu Zhou. Eu acho a melhor corrida que ele fez na Fórmula 1. Chegou em 13º? Chegou. Mas ele tava dirigindo uma Sauber, vai. Tava, pô, que isso. É que assim, quem tava à frente dele logo, assim, são os caras que geralmente ficam na frente, né? E que ele não ia conseguir segurar, que é o Pérez, o Alonso e o Magnussen, né? Então, assim, o Pérez por conta do carro, o Alonso por ser o Alonso e o Magnussen por ser o combo. Mas, assim, mostrou uma valência, que talvez valha pra ele, por exemplo, nessa história que tá saindo, e a Aninha deve ter algum detalhe melhor, dele ser piloto de teste da Ferrari. Pois é, surgiu esse rumor aí, mas a Ferrari já desmentiu, né? As fontes da Ferrari aí já deram saíram alguns artigos desmentindo, mas a Ferrari tá realmente com poucos pilotos reservas, né? No caso, tem o Giovinazzi, tem o Arthur Leclerc, porque o Schwartzman foi pra Indy, saiu da WEC, né? Sim. Deixou a Ferrari, a família Ferrari. Depois do que fizeram com o coitado lá naquele... Eles puniram ele, coitado. Ai, meu Deus. Ele falou, vou embora daqui. Foi pra Indy, pra Prema, né? Que a Prema tá começando a equipe na Indy. Então, a Ferrari tá realmente com poucos pilotos, assim, disponíveis, né? Porque o Oli foi pra Haas e os outros pilotos são mais novos. Tem o Dino Beganovic, tem o Rafael Câmara, que vai pra F3 agora, tem o Tuka Koponen, eu posso estar falando errado, não me lembro a nacionalidade do menino, mas também é novo, acho que tá na freca ainda, então tem muita gente nova na Ferrari. Tem as meninas, tem a Aurélia e a Maia, que estão na F1 Academy, a Maia, se eu não me engano, correu a freca também, mas é todo mundo muito novo, então, de fato, a Ferrari tá com pouco piloto reserva, né, pouco piloto de simulador, e os que tem, que são mais experientes, estão na WEC, ou estão em outras categorias menores, mas também de turismo, tipo o próprio Arthur Leclerc, né? Tem o Foco, que é da WEC. Então, realmente, pra Ferrari não seria ruim arranjar mais um piloto de teste, mais um piloto reserva. E além disso, traz uma grana da China pra Ferrari, pô. Que isso? Isso é verdade. Mas, até o momento, hoje, 26 de novembro, às 8h12 da noite, Ferrari negou isso. A ver. Que pena, coitado. Mas além dessa possibilidade pra ele, teremos em 2026, de fato e de direito, uma 11ª equipe. Olha só. Vai ter gente se degladiando por estes dois lugares. O mundo da Fórmula 1 não gira, ele capota, que nem o Colapinto.
Ai, ai. Que nem nosso querido Colamuro. Olha, brigou-se tanto por causa de Andretti. E eles conseguiram chegar num consenso com a GM, né, com a General Motors, que na verdade o nome que está encabeçando a história toda não é o Andretti, é o Cadillac, que é a marca que a General Motors escolheu para ser a representante dela na Fórmula 1. E tem uma outra nuance também, Aninha, é que uma coisa também que começa a pesar, e também com a mudança ali da gestão da Liberty, poderia ter sido um ponto que ganhou uma destaque, é o lance lá daquele... Eu esqueci aquele órgão americano que zela pelo bem das empresas americanas, né? E que ia investigar a FIA pelo fato de ter negado o Andretti lá atrás, né? Porque ela tinha dado todas as garantias e aí a FIA, né? Não, a FIA não. A Liberty deu aquela declaração que a gente repercutiu bastante. Até fez um podcast só em cima daquilo lá sobre a Andretti aqui, de que, pô, não, a Andretti não vai adicionar nada pra Fórmula 1 e tal, assim. A partir disso, se começou um trabalho, uma investigação ali, e que talvez um pouquinho essa pressão, e lobby aqui, lobby ali, ajudaram nesse ponto também. Então, a Fórmula 1, né, a Liberty, finalmente aceitou a entrada de uma nova equipe que não vai ter o nome Andretti. Disse que, e aí o Flip trouxe muito esse ponto pra gente, o Michael Andretti não era lá muito bem quisto, né? Então, Sim. As discussões tinham muito esse problema do Michael Andretti estar envolvido. E aí, o Michael Andretti saiu da direção da Andretti Global, né? E entrou um cara chamado Dan Tauris, eu acho que se fala assim o nome dele. E além disso, o cara da Liberty, que era muito contra, que era o cara chamado Greg Maffei, também saiu. Então, vamos dizer assim, os dois empecilhos para a Liberty aceitar a negociação saíram. E aí, eles fizeram de uma forma que o nome grande da história é a Cadillac, não é Andretti. O Mario Andretti vai ter um lugar de respeito nessa equipe, tá? Ele vai estar, tipo, num board, né? Num board of directors, uma coisa assim. E eles vão trabalhar com a TWG Global, que é a companhia que hoje gere a Andretti Global. Então, foi assim que eles conseguiram fazer uma manobra para que fosse aceita essa equipe. Então, tudo que a Andretti tem feito, que você entra no LinkedIn, inclusive, você vê lá vagas e mais vagas e mais vagas para uma fábrica da Andretti em Silverstone, se eu não me engano. Tudo isso continua sendo feito e continua funcionando. E vai funcionar e vai seguir da mesma forma. A diferença é que o nome que vai encabeçar não é Andretti, é Cadillac. Vai se manter assim por muito tempo? Não sei. Provavelmente não. Assim, essas coisas mudam, né? Vai ser, Aninha, vai ser tipo aquela velha coisa marota, assim, né? Já começa a equipe Cadillac Andretti, né? Aí passa uns 2, 3 anos, aí coloca lá o nome de um patrocinador qualquer lá, quando vira só Andretti Cadillac, entendeu? Eles vão fazer essas tramóias de sempre. E a outra coisa interessante é que a GM, né, General Motors, ainda não tem o motor, né? Ela não vai conseguir chegar com o motor de 2026 pronto em 2026. Ela só vai conseguir entrar com o seu motor em 2028. Então, vai ser um motor Ferrari com o nomezinho Cadillac. Mas tá confirmado que vai ser o Ferrari já? Vai ser o Ferrari. Olha aí. Foi confirmada. Então vai ser Cadillac Ferrari, no caso, né? Cadillac Powered by Ferrari, uma coisa meio assim. Tá da hora, né? Cadillac Powered by Ferrari, Haas Toyota by Ferrari, né? É, Toyota, Haas, Ferrari, tipo isso. Daqui a pouco é Alpine Ferrari. É, a Toyota, né, que tá com esse programa de desenvolvimento com a Haas, mas que também não tem motor. Então, a Haas continua, até onde se sabe, com o motor Ferrari. Toyota vai mudar de ideia e vai tentar fazer motor para Fórmula 1? Não sei, talvez eles estejam esperando para ver como é que vai ser esse motor de 26, para ver se vale a pena eles entrarem nesse desenvolvimento de tecnologia, porque não é uma tecnologia fácil de ser desenvolvida, né, desse motor de 26. É um motor razoavelmente problemático, inclusive. Sim. Então, teremos essas coisas muito doidas, né, tipo Toyota, Haas, Ferrari, Cadillac, Ferrari, enfim, Andretti, Cadillac, Ferrari, whatever. Mas, tudo isso significa que temos mais 2 assentos na Fórmula 1 para 2026. Temos rookies aí saindo da Fórmula 2. Tem a galera falando da chance do Drugo, porque o Drugo pilotou Cadillac no Endurance, né? Sim, o Drugo tem contatos com a Cadillac, então não é impossível. Diria que é a última chance do Drugo, na verdade, hein? Pode ser.
Pode ser, porque o Drugo aí, nesse caso, principalmente se ele continuar trabalhando com a Cadillac, ele tem contato lá dentro, ele se desenvolve como piloto, e ele não chega como um piloto cru. Então, ele vai ser um rookie mais ou menos. É um cara que já vai ter experiência treinando com carros de Fórmula 1, porque né, foi piloto da academia da Aston, né? Mas também tem experiência em outros carros. A Cadillac tem uma academia também, tem seus pilotos que pode querer trazer. A Andretti também. Tem vários pilotos estadunidenses que vão querer vir, e até mexicano, no caso do Pato O'Ward. Se a Cadillac der uma boa oportunidade pro Pato, a McLaren vai conseguir segurar ele? Será? Ainda mais com essa história de Kit Kat chocolate oficial e Kit Kat ao pato e tudo mais. Sempre tem uma... Se o Tcheco já tá difícil de tirar por conta de dinheiro, imagina o pato se entrar. Pois é. Então, assim, sempre tem uma nuance bizarra assim, entendeu? É engraçado que fica nessa história assim, né? Tipo, cara, como é que será que vai ser? A gente não sabe nada, tá totalmente no escuro. Aqui é só especulação. Pode até sei lá... Completa. Arranca um Valtteri Bottas de novo, tá ligado? Ele tem experiência, um Magnussen da vida, assim, pra montar Exato. a equipe. Ou então eles vão pra 2 rookies, assim, então... Por exemplo, pode sobrar até pro nosso querido amigo que tá quebrando a magia, né? Além de quebrar os carros da Williams, né? Nosso menino Colapinto aí, que fica cheirando marola no grid. Exato. O Cola-Muro, ele colou no muro esse final de semana, mas fez uma boa corrida no final das contas, apesar de ter largado do pit lane, né? Depois de ter se ferrado na classificação. O erro dele na classificação foi um erro super normal, não foi um erro nem um pouco bizarro, principalmente numa pista de rua. É um piloto que nunca correu nessa pista, é um piloto rookie, tá correndo não tem 6 meses na Fórmula 1, então é um erro extremamente justificável, tá? Mas é o tipo de coisa que as equipes que estavam com o olhão aberto começam a olhar um pouquinho diferente, não porque ele não seja talentoso, mas porque chama atenção, de novo, pro risco de se ter um rookie na equipe. Saiu até eu acho que isso era antes de Interlagos, né? O prejuízo, entre aspas, cada piloto deu para suas equipes, assim, e 2 pontos. Primeiro que o Gasly, ele não deu prejuízo nenhum, o que é incrível. Nenhum. E ele continua porque não foi culpa dele. Mas ele já tá com números bem altos, assim, pra um cara que chegou agora, né? Mas é aquilo, rookie, foi que a gente questionou, né, na época que ele entrou. Não faz sentido o raciocínio que o James Vowles usou pra trocar o Sargent por ele, porque o Sargent batia demais. Você tá tirando um cara que, tá bom, tá batendo mais do que você esperava, sim, mas você tá botando um rookie, você tá botando um novato, um cara que nunca correu de Fórmula 1, só correu em simulador. É óbvio que você tem grandes riscos de ele bater. A análise de risco dele foi péssima nesse sentido. Ainda vai em pista que as outras fórmulas não correm, sabe? Pista difícil que outras fórmulas não correm, tipo a 2 e a 3, então o cara nunca teve o contato com a pista, que nem Interlagos, a gente viu bem, Las Vegas, entendeu? É pista difícil pra caramba pra quem nunca pilotou na vida, assim, saca? O Berman tava temendo pela vida dele, correndo na chuva, cara. Então, assim... Pois é, bota o cara pra correr na perna americana, que nunca tem nenhuma corrida das fórmulas de base na perna americana da Fórmula 1. Achei a relação aqui, ó, ele deu um prejuízo de 1,7 milhão de dólares pra Williams antes de Interlagos, entendeu? Então só Interlagos deve ter sido 1 milhão. Por aí. Sem sacanagem, porque foram 2 batidas bem feias. Então, pode ser uma chance pra ele também. Eu acho que o Colapinto tem todo o potencial para estar na Fórmula 1, mas eu tenho a sensação de que o feitiço tá se quebrando um pouquinho pras equipes, sabe? Tipo, ok, ele é bom, ele é rápido, mas ele ainda tá muito cru. Talvez uma V-Carb da vida, por exemplo, vai arriscar um piloto cru deles ou vai arriscar um piloto cru de outra equipe? Inclusive o Lawson, ele foi bem cachorrinho com a orelha baixa essa prova, né, coitado? Acho que ele tomou muito esporro, né? Só por ser ele mesmo, coitado. Mas enfim, né? Eu acho que, mais uma vez falando, a gente falou isso no último programa, né? Pô, você tem um cara que, o Lawson, ele deu pouquíssimo prejuízo, $125 mil, sei lá, ele deve ter quebrado, sei lá, ele pisou em cima da mangueira lá e quebrou o negócio, esse que foi o prejuízo, entendeu? E você vai olhar, não, um cara que tá dando ali por baixo uns 2,5 pau de prejuízo, é esse cara que eu quero.
enfim. É nuances da Fórmula 1, né? Agora fica a pergunta, será que a Williams vai ter peças suficientes pra ter 2 carros em Abu Dhabi? É, o que eu tava comentando agora há pouco ali no grupo, né? Tipo, o Qatar acho que não vai ser problema, né? Que tem área de escape grandona, é pista de moto, tudo mais assim. Eles mexeram nas zebras, né? Amém. Mas também os caras fazem zebra triangular pra furar pneu, né? Então é difícil, né? Então alguma coisa tem que fazer. Agora Abu Dhabi, embaixo daquele hotel ali, não sei não, hein? Veremos. Bom, pra gente terminar, vambora pro nosso melhor, pior decepção. Quer começar, Denis? Sim, o melhor foi o George. Por isso que a gente comentou ao longo do programa, assim, da moeda ter caído com a face pra cima pra ele nessa prova, e ele ter tido um bom desempenho consistente no final de semana todo, entendeu? Aproveitou a Mercedes siberiana e conseguiu tirar um bom desempenho. E, mais uma vez, isso é importante pra ele, mostrar que ele pode ser o comandante dessa equipe. Sabe-se lá qual o destino que ela vai seguir nos próximos anos, mas ele tá um pouco mais consistente do que ele era. E isso é importante. E consistente na frente. Pior, eu vou dar pra Pirelli, porque é inacreditável, né? Os caras falam assim, não, você faz essa prova de Las Vegas com uma parada. Aí na volta 4 o Alonso já tá parando. Cara, e assim... E sabe que a pista é esquisita pra cacete, entendeu? Que passa carro durante o dia e que ela parece que é tem outra coisa, isso também favoreceu a Mercedes, né? Que apesar de ter um pedaço que passa trânsito ali durante o dia, e por isso que a corrida tem que ser à noite, o restante dela parece que é perfeito, assim, né? Não tem bump nenhum, é lisinho, assim, né? Então é uma pista muito peculiar, assim. Então eu acho que, pô, a Pirelli podia trazer ou pelo menos fazer um estudo mínimo diferente de composto, assim, entendeu? Pô, aquele teste de composto que acho que foi na última prova que eles fizeram, foi no Brasil, né? Ou não? Eles fizeram um teste de composto recentemente. Não lembro onde foi. Se foi no Brasil, se foi no México. Acho que foi no México. Podia fazer o teste em Las Vegas também, né? Porque é uma corrida que sempre vai ter uma condição bem esquisita. Então você já tem mais uma amostragem. Mas não. Aí só coloca lá a galera pra fazer o que faz, né? E a decepção... É igual eu falei, essa logística de Las Vegas, cara, porque, assim, eu não sei você, Aninha, mas eu acho que, pô, é bonito você ver lá os cassinos à noite, né, a luz lá e tal, assim, mas não mostra, não aparece durante a prova isso aí, entendeu? Tem que ser câmera do alto. Câmera da pista, você nem vê que é Las Vegas. Se falar que é Las Vegas, falar que é Yas Marina, falar que é o cartódromo, sei lá da onde, é a mesma coisa, porque, cara, a câmera abaixo, assim, não mostra pra cima o rolê, então você não vê Las Vegas bonito, você só vê esfera. Eu acho, mas é que nem eu falei, esbarra nessa questão da logística. Essa corrida tinha que ser tipo Abu Dhabi, sabe? Começar no anoitecer, entendeu? Pega aquele sol laranja, porque com certeza o sol laranja vai estar ali, vai ser muito mais bonito, entendeu? Começando a anoitecer, entendeu? Começa a corrida de dia, que aí você pega uns take bonitão lá, todo mundo que pagou milhões pra ter aquela corrida ali, entendeu? Mostra aquele paddock bonito das fotos, né, que eles fazem lá, aqueles 3D lá e tal. E mostra Las Vegas, porque, tipo, você só descobre só vê que é Las Vegas quando tem essas câmeras de helicóptero, que não mostra muita coisa. E quando acontece aquela logística horrível do final da prova, que, nossa, aí para na reta dos boxes, aí sobe no raio daquela limousine, aí fica lá 20 minutos pra limousine andar metade da pista, eu nem vi. saca? Vou te falar, nem vi. Não. Acabou a corrida, eu desliguei e fui dormir, pelo amor de Deus. Já é segundo ano isso, cara. Acaba a corrida, entra na limousine, fica lá uns 10, 15 minutos só pra chegar lá na frente do chafariz. Aí faz a entrevista do chafariz, volta pra limousine e vai pro pódio. E o pódio, cara, de novo isso, é um raio de um trio elétrico, velho. Não acredito. Esse pódio de Las Vegas, ele é ridículo, cara, porque você põe a câmera no piloto e os patrocinadores não aparecem. Por quê? Porque os patrocinadores são embaixo do pódio. Cara, é muito esquisito isso, cara, mas me soa muito, Aninha, como americano fazendo americanice. Entende? Então, sim. Isso. Miami com aquelas entradas, lembra? Uhum. Que eles fizeram, aquela entrada horrorosa, que aí vai o cara chamando os pilotos vão entrando, tipo, sabe pra quê? Mas o Sainz tava falando disso, inclusive, né? Que ele achava que a corrida tinha que ser um pouco mais cedo. E eu concordo também, concordo contigo. Não sei, de repente, sei lá, às 7 horas da noite lá, sabe? Já vai estar um pouquinho mais quente, a corrida já não vai ter esse problema de estar muito, muito frio, sabe? Que péssimo pros pneus. Você começa o evento umas
umas 6 horas, 5 horas, então você começa a filmar, você começa a colocar a galera pra ver aí nesse momento do sol se pondo, enfim e tal, e você começa a corrida com as luzes acendendo, sabe? Então, acho que realmente seria melhor. Já deu problema no passado, eles não aprenderam, pô, os caras tiveram que treinar 3 horas da manhã, velho. Pois é. Meu melhor vai pra George Russell, eu acho que não tem o que dizer, o cara mandou no final de semana. Meu pior, por tudo que eu falei aqui, vai pra Carlos Sainz. Não gostei, não gosto desse tipo de atitude, continuarei não gostando. Se você gosta, concordaremos em discordar. E minha decepção vai para a senhorita McLaren, que simplesmente desapareceu. Eu não tenho muito mais a acrescentar. Eu acho que falamos muito sobre os 3 pontos durante o episódio, então é realmente o fato de citá-los nominalmente aqui. So box. Terminamos. Como sempre, precisamos agradecer aos nossos queridíssimos apoiadores, porque sem eles não estaríamos aqui. Então, aos nossos apoiadores Monza, nosso agradecimento de coração. E aos nossos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, nosso agradecimento nominal vai para... Leonardo Fernandes, Hugo Costermani, Leco Ferreira, Fernando Jambeiro, Bruno Soares, Carol Polita, Jaime de Oliveira, Ed Silva, Bruno Lopes, Jéssica de Araújo, Eric Andriolo, Viviane Rocha, Márcio Ferreira, Felipe dos Santos e Alex Camargo. Muito obrigada, galera. Pra quem quiser falar conosco, estamos em @cashboxboxbox no Twitter, no Blue Sky e no Instagram, @boxboxboxpodcast no YouTube, podcastboxboxbox@gmail.com, que também é a nossa chave do Pix. Então, se você quiser dar um agradinho qualquer, ajudar a nossa caixinha de Natal, tá valendo? Por favor. Não se esqueçam, por favor, de avaliar com 5 estrelas, thumbs up, 10 pontos, 100 pontos, o que o seu reprodutor de áudio permitir, pra melhorar o nosso engajamento e para que mais pessoas tenham o prazer inenarrável de ouvir esta minha voz de pato. Ok? Voltamos semana que vem com o GP do Qatar. Tá acabando finalmente essa temporada. Estou cansada. Se eu tô cansada, vocês imaginam o que esses pilotos e principalmente esses mecânicos e essa galera do circo inteiro não tá, né? Mas vambora que tá acabando. Beijos e box. Box.